Eu me chamo Ronoaldo Pelaquim, Pelaquim. O sobrenome é italiano, meus avós eram italianos, meus pais nasceram no Brasil há muitos anos atrás. E sou filho de Antônio Pelaquim e Joana Torcate. Se os dois fossem vivos, no próximo dia 12 de junho agora, eles completariam 100 anos de casados. Uma data muito bonita, né? Meus pais fariam, neste ano de 2021, 60 anos de casado. Nasceram em 1921. E eu nasci em 1942, durante a guerra na Europa. Meu nome, como falei, Ronoaldo Pelaquim. E em italiano se escreve Pelaquim com CH, que no Brasil se pronunciaria Pelachim. Para não se pronunciar Pelachim, meu pai aportuguesou meu nome com Q-U-I-N. Muito bem, quanto ao meu nome. Eu nasci na cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, na divisa com Poços de Caldas. Aqui é o lado da Mantiqueira. A Mantiqueira aqui é o nosso lado. E lá também é Mantiqueira, só que depois de dar uma grande volta no estado de São Paulo. Nasci ao lado de uma igreja que estava em construção, que hoje é um santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, toda a minha infância foi ao lado de uma igreja. Eu posso dizer que eu nasci católico, cristão convicto, com a convicção da minha mãe, sobretudo, e do meu pai. E, quanto à minha origem, é essa. Sou italiano, de avós italianos, que vieram para o Brasil em 1888 e vieram para cá para fugir da fome na Itália. Por quê? Na Itália estava acontecendo a guerra da unificação da Itália. A Itália, até então, eram muitos pequenos reinos de difícil governo, a pobreza imperava. Então, para se conseguir uma Itália única, houve uma guerra muito assim, que se expandiu quase que por toda a Itália. E para fugir, como eu falei, da miséria, da fome, o rei permitia que os italianos procurassem algum outro lugar. E os meus pais, sabendo do Brasil e da facilidade que aqui se tinha para ser um colono primeiramente, e depois comprar terras, eles vieram para cá, 1888. E foi curioso que no caminho do navio nasceu uma tia minha, a tia Marina. Marina porque nasceu no mar. Meus avós, aliás, tiveram, por coincidência, os avós paternos tiveram 11 filhos, os avós maternos 10. Uma família muito grande. Meus avós vieram para a região de Vargem Grande do Sul, ao lado da minha cidade onde eu nasci. Moraram em fazendas e os meus pais, né, nasceram na fazenda. Meu papai, numa fazenda nas terras de Vargem Grande do Sul. E a minha mãe, numa fazenda ao lado, mas pertencendo à cidade de São João da Boa Vista. Agora, o curioso, como eles se conheceram? Como meu pai conheceu a minha mãe? Você nem imagina. Foi no campo de futebol. Não é que os dois estavam jogando, só meu pai. Meu pai era um bom back naquela época. E estava no começo quase do futebol no Brasil. As primeiras bolas de capotão, como a gente falava antigamente, que era um couro muito duro, as primeiras bolas vieram da Inglaterra. E meu pai então estava jogando
na fazenda da minha mãe. E a minha mãe estava atrás do gol, né, assistindo o jogo, como era costume. Todos os colonos iam assistir o jogo na tarde de domingo. Minha mãe estava lá também. E ela começou a torcer para o meu pai, porque ele era assim de uma compleição bastante robusta, um bom beck, aqueles tiros para frente que devia ser muito interessante. E ela falava o nome dele, aprendeu. Tonho, Tonho, Tonho para cá, Tonho para lá, assim falavam os colegas, chuta Tonho, para mim Tonho, porque ele chamava Antônio. E terminado o jogo, meu pai perguntou para uma pessoa que estava perto do gol, quem é aquela garota que está ali? Né? Aquela, e apontou. O rapaz falou, é a Joana, a Joaninha. E foi assim que meu pai conheceu a minha mãe. E depois aconteceu também que os pais do meu pai tiveram que mudar de fazenda e foram morar pertinho da fazenda da minha mãe, no município de São João da Boa Vista. Começou o namoro, tudo, foi. E eles se casaram em 1921. E eu nasci muitos anos depois. Minha mãe já estava com 38 anos, meu pai tinha 42 anos quando eu nasci. O menino Ronualdo tinha um apelido, Ronualdo. Parecia um nome muito, assim, muito chique, vamos dizer, para uma pessoa que veio da roça, né? Então, os meus próprios irmãos foram diminuindo o meu nome, começaram a me chamar de Naldo. Mas na minha região, o Naldo é difícil de pronunciar, é mais fácil pronunciar o R do que o L. Começaram a me chamar de Nardo. Toda a minha infância eu respondia por Nardo. Depois, é claro, quando fiquei mais jovenzinho, passei a ser chamado pelo nome do meu pai, Pelaquinho, ou melhor, pelo meu sobrenome, porque isso era um costume onde eu fui estudar. Bem, a minha infância se passou toda em São João da Boa Vista até a idade dos 10 anos. Eu morava perto da Santa Casa, fazia muito estripulia por lá, perto também da nossa casa tinha um ribeirão, de vez em quando eu ia nadar no ribeirão, meu pai não gostava. Meu pai tinha muitos animais no quintal, porque o nosso quintal, apesar de ser dentro da cidade, ao lado da Santa Casa, era muito grande, tinha um pomar muito gostoso, árvores enormes, uma laranjeira que era uma beleza de tamanho, a gente chamava laranja campista, dava muita laranja, e no tempo da laranja a gente fazia, sabe o quê? Polenta de laranja. Você já comeu polenta de laranja? Então, todo mundo se reunia, todo mundo da família, claro. Todos da família se reuniam numa varanda muito grande, no meio, aliás, em volta, assim, os sacos de laranja, grandes bacias. A gente descascava a laranja, depois ela era cortada, fazia aquele sumo delicioso, aquele caldo delicioso. Aquilo ia para o fogo, com fubá dentro, e açúcar quase não precisava, e depois ficava aquela polenta vidrada. Uma delícia, partia-se como se parte a polenta. Esse era o dia de se fazer a polenta na nossa casa. Bem, eu era pequeno nesse meio tempo. Com 6 anos, eu passei a estudar, fazendo meu prezinho. E não fui em escola não, mas era uma escola, vamos dizer assim, de religiosos, das Irmãs do Sagrado Coração. Nós chamávamos de Casa da Criança, mas não tinha nenhum internado não. Nós íamos de manhã, tínhamos as aulas, passava ali a manhã inteira e voltava à tardezinha para casa. Era uma delícia. E ali eu fiz o meu preparatório, comecei a aprender, né, aos pouquinhos a ler. E depois entrei para uma escola que se chamava Pedro Álvares Cabral. E olha outra coisa interessante. Essa escola ficava numa casa antiga, uma casa de sobrado antiga, tipo aquelas casas de fazenda, e a gente chamava, não chamava o grupo escolar não, a gente chamava de
Casa da Louca. Casa da Louca porque era uma fazendeira rica, dizem até que teria sido, mas isso não tem comprovante, que teria sido a fundadora da cidade e tal, e talvez tenha tido Alzheimer. Naquele tempo não se falava essa palavra, né? Se tinha Alzheimer, era louco, era louca. Bem, ali eu estudei, fiz o meu 4 anos de grupo, só que no último ano de grupo eu deixei a escola porque eu quis entrar para o santuário. Como eu contava da Casa da Louca, eu vou contar da Santa Casa. Na Santa Casa havia um enfermeiro que eu fiquei muito amigo dele. Se transformou num grande amigo meu. Por quê? Ele começou a namorar a minha irmã Teresa e acabou se casando com ela. Era um enfermeiro e tanto. E eu, pequenininho, 5 anos, era magrinho, meio raquítico até, porque quando eu era pequeno eu tive muitas pneumonias. Bem, e quando ele me viu, depois de muito tempo, é claro, nós nos transformamos amigos, o pequenininho e o enfermeiro. E ele falou para minha mãe: Dona Joana, posso dar umas injeções nesse menino para ele ficar um pouquinho mais forte? Ele precisa, está meio fraquinho. A minha mãe: pois não, Chiquinho. Chiquinho era o nome dele, porque ele se chamava Francisco. E ele começou a aplicar uma injeção em mim. Acredite que eu não tinha medo de injeção, não. Todo dia à tarde ele tinha me falado: você vai lá na Santa Casa, eu moro no porão da Santa Casa, viu? Você vai lá no meu quarto, eu aplico para você uma injeção. Era todo dia. E ela sempre descia a escada correndo, tomava a injeção, saía correndo, já estava no quintal, estava pulando na cerca, assim por diante. Eu era um espeto, sabe? E muito ativo, muito ativo. E esse meu cunhado, infelizmente, com 9 meses de casado, ele faleceu. Eu fiquei muito triste mesmo. Perdi um grande amigo. E chegou a hora do enterro. Eu fiquei ao lado do caixão, não sabia nem bem o que era a morte. Depois o caixão saiu. Na frente, naquele tempo, se fazia o enterro, uma coisa quase que bonita. Todos os amigos participavam do enterro. O defunto era levado da casa onde era velado até o cemitério. E o cemitério ficava mais ou menos perto, do outro lado da Santa Casa, um pouco para cima. E lá foi a procissão do enterro. Na frente ia o padre, de preto, sob peliz, aquela roupa branca que ia até os joelhos, com o livro na mão. Ao lado ia um coroinha, abanando o quê? Um turíbulo, mexendo para lá e para cá, aquela fumaça que saía. E eu deixei de olhar para o caixão do meu cunhado e comecei a olhar para o menininho, balançando de lá, balançando de cá. Eu fiquei encantado. E logo me veio um pensamento: eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem aquele menininho. Depois fiquei sabendo que se chamava Coroinha, tudo. Mas eu não pude morar muito tempo mais naquela casa. Aquela casa tinha sido oferecida para o meu pai pelo Chiquinho. Ele era o dono da casa. Ele faleceu, tivemos que desfazer dos bens, tal. A minha irmã, graças a Deus, pôde até usufruir muito do bem do marido dela, o marido Francisco Carvalho. E ela já tinha, a minha irmã, a esposa do Chiquinho, já tinha uma menininha, Maria José, que foi uma grande amiga minha na infância. Eu falei que passei a minha infância, até os 6 anos, na casa ao lado da Santa Casa. E depois tive que me mudar, e o meu pai comprou um grande terreno ao lado de uma igreja que estava se construindo. Fazia uns 4 anos que estavam construindo uma igreja muito grande, que depois ficou uma igreja muito bonita. Ele fez uma casa lá naquele terreno, e antes, aliás, quando ele fez a casa, ou um pouco antes de fazer a casa, ele alugava aquele terreno, iam de cidade em cidade. E eu me lembro porque no meio do quintal havia uma mangueira muito grande, um tronco enorme,
e naquele tronco ficava amarrado o elefante. Mas o que eu mais gostava é que à noite a gente ia assistir teatro, olha só. Naquele tempo já estava nascendo alguma coisa em mim. Eu ia junto com a minha família, a gente ganhava o talão que se chamava permanente, e com aquela entrada a gente podia ir em todas as sessões do circo, porque meu pai era o dono do terreno, então nós íamos assistir Cabocla Teresa, Isaura, como chama? Escravizaura, aqueles dramas bonitos. É claro, depois de ter visto os palhaços, isso era necessário. Bem, mas não era sempre que tinha circo, também não, de vez em quando. No mais, a igreja estava subindo. E quem estava dirigindo a construção daquela igreja, olha só, era o meu cunhado, que tinha vindo da cidade de Botucatu para São João da Boa Vista só para construir aquela cidade. Ele era um mestre de obras. E eu gostava de ir lá correndo às vezes, lá para ver as paredes subindo, depois quando chegou à torre, então era uma beleza. Ele ficava lá em cima da torre, colocando pedrinha por pedrinha na cúpula da torre. E eu lá de baixo, de vez em quando ele fazia assim para mim, olhava para baixo, fazia assim, eu olhava para cima e cumprimentava. Era o meu cunhado Alcides, também já é falecido, mas faleceu muitos anos depois. Casou com a minha irmã, teve 5 filhos. Ele teve uma filha que se chamava Nelly. E nós morávamos ao lado, porque ele acabou construindo, mestre de obra, construiu uma casa para ele, ao lado da casa do meu pai, na frente da igreja. Ao lado da igreja, aliás. E ela cantava muito bem desde pequenininho. Eu também gostava de cantar desde pequeno. As mulheres ficavam na cerca de casa assim, olhando para o terreno, assim disse minha mãe, para me escutar cantar lá no terreno. Disse que eu cantava o dia inteiro, ok. E a minha sobrinha também, de vez em quando a gente cantava junto. Uma vez ela ganhou um acordeon, porque lá na cidade nossa havia uma fábrica de acordeon. A fábrica... Ai, me esqueci o nome. Não é Tomazelli, não. Se eu lembrar, depois eu falo. Bem, ela ganhou um acordeon e ela lá, e tinha cadernos para ela aprender. E ela foi aprendendo. E eu, é claro, quando ela não estava pegando o acordeon, eu também gostava de fazer aquele barulho e comecei a aprender também. E cinema. Aí, já com 6 anos, a minha irmã me levou ao cinema. Olha só. Eu ainda morava nessa casa, ao lado da casa dos padres. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ela me levou no cinema, essa era minha irmã Laurinda. Eu era pequenininho ainda, e nós chegamos atrasados, já estava cheio, lotado. Ela ficou lá atrás, me segurando no braço. Eu assisti o primeiro filme da minha vida no braço da minha irmã. Sabe o que estava passando naquele dia? Rin Tin Tin. Aquele cachorro me conquistou. Tanto que eu tive depois um perdigueiro igual aquele, foi uma beleza, o Rin-Tin-Tin. Me lembro de 2 cenas. Ele numa espécie de moinho, aquelas correntes do moinho, querendo salvar o dono dele que estava escorregando naquela lona. E aí apareceram as carroças, naquela corrida dos cavaleiros. Era o Rin-Tin-Tin, primeiro filme da minha vida. Preto e branco, é claro. Bem, mas voltando ainda lá para o lado da igreja, eu estava falando de cinema. Meu pai tinha um lenheiro. De manhã ele saía para a roça, para a serra, buscar lenha naquelas carroças enormes com muitos burros. Trazia lenha, despejava tudo no quintal, o quintal era muito grande. E ali um funcionário empilhava tudo, depois cortava em metros, em pedaços de metros, e minha mãe fazia os metros no chão. Ok. E naquele montão de pilhas de lenha, aquelas quantidades de lenha, tal, lá, sabe o que eu fiz? Aconteceu que eu fui tirando uns pauzinhos assim e foi virando uma caverna. Olha só que cabeça. Foi virando uma caverna. Convidei os coleguinhas numa caixa de sapato assim, com um lenço bem branquinho, molhado. Eu, colocando uma vela atrás, eu pegava a história em quadrinho assim,
e colava ali, e os meninos iam ver cineminha. Eu pus um cobertor na frente lá do buraco, da gruta de lenha, né? E cobrava, olha só a minha cabeça, eu cobrava 5 palitos de fósforo para entrar no cinema. E a criançadinha pagava. Sabe para que era aquele palito, né? Não é que eu punha no bolso, não. Aquele palito era para acender a vela, porque sem vela não tinha cinema. Gostou? Pois é. Ah, mas eu cresci, né? Eu cresci. E sabe como que eu cresci? Aqui é outro capítulo. Daqui a pouquinho eu conto. O despertar para a vida religiosa. Ai, que coisa difícil. Mas para mim não foi difícil despertar para a coisa religiosa, não. Eu nasci ao lado da Santa Casa, mas eu era pequenininho. Logo fui morar ao lado de uma igreja em construção. Estava ficando grande e já estava até bonita em algumas partes por dentro. E eu passei, por causa do meu cunhado, que era o mestre de obra, passei a fazer amizade com aqueles padres vestidos de preto, que tinham um colarinho branco e tinham um rosário na cintura. E eu via com frequência. Né? Logo depois, eu gostei do que eu via lá dentro, já se celebrava a missa numa das alas, e acabei ficando coroinha, nem sabia o que era coroinha. Eu só me lembrava daquele menino conturíbulo que ia na frente do enterro, eu gostei daquilo. Acabei eu também mexendo com o turíbulo. E lembro que todo domingo à tarde eu ia ao cinema, era o vesperal para criança, vesperal para criança. E terminava o filme, eu voltava correndo porque tinha que ir para a igreja para a bênção do Santíssimo. Naquele tempo era tarde, porque não se celebrava missa à tarde, só de manhã. Então, à tarde, os padres faziam a bênção com o Santíssimo. Eu era coroinha, não podia faltar. E lá estava eu, ajudando o padre. Mas eu era pequeno ainda, tinha 7 anos. Foi quando eu fiz a primeira comunhão. Mas eu era pequeno, ajudava os padres. Eu queria levar o livro de um lado para o outro do altar. Naquele tempo a missa o padre celebrava de costa. E tinha um livro aqui, aquele livro passava para cá, depois passava para lá. E eu era muito pequeno, não conseguia, não alcançava nem o altar. Aí os padres ajudavam, davam um sorriso de lado e eles mesmos mudavam o livro. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi a responder todas as respostas da missa, em português não, em latim. Eu sabia de cor. Já com 7 anos, eu sabia de cor as respostas em latim da missa. Bonito, né? Aí fui conhecendo os padres. E lá na minha casa também eu via. Eu via quando eles entravam e saíam, todos de preto, às vezes um punhado, 5, 6, 7, 10 padres, saíam assim todos de batina, eles com aqueles de colarinho branco e rosário na cintura, lembra, né? E para onde eles iam, eu não sabia. Depois fiquei sabendo. Eles tinham uma pasta na mão, iam até a estação ferroviária do trem da Mogiana. Lá eu fiquei sabendo, eles pegavam um trem, iam para uma cidade, para outra, e fiquei sabendo até o que eles iam fazer. Eles iam pregar as santas missões. Bonito, né? As missões de cidade em cidade. Eu não entendia bem aquilo, não. Não entendia, mas comecei a gostar. Comecei a gostar. Um dia passou um dos padres na frente da minha casa, eu estava sentado assim, na calçada de casa, passou o padre e estava com um papel assim na mão, me mostrou e falou assim, você não quer ser artista? Eu não entendi. Você não quer fazer um teatro comigo? Eu não sabia o que era teatro. O que era teatro? Vem cá, olha, tá vendo isso aqui? São 6 páginas, era escrita à mão. 6 páginas, naquele tempo, máquina de escrever, quase não havia. 6 páginas escritas assim com a letra dele. Ele falou assim, você decora isso para amanhã? 6 páginas. E aí eu já sabia ler, né? Sabia ler muito bem já. E amanhã você chega lá no barracão da igreja, tinha um barracão na igreja já, eles tinham construído ao lado da igreja, para fazer festa, porque sem a festa não dava para arrumar dinheiro para construir a igreja. Fizeram o barracão e lá fazia festa. Uma das festas então foi essa. Eu fui lá com o papel na mão assim,
Como é? Já decorou? Perguntou o padre. Eu tinha decorado tudo de um dia para o outro. Incrível, incrível. Hoje em dia eu fico pensando, como é possível? Agora eu não tenho mais memória. A minha memória tá indo embora. Esqueci de falar que eu já estou quase com 80 anos, hein? Não se esqueça. Eu vou fazer 80 anos daqui uns meses. Mas que memória. E que papel eu estava fazendo no teatro? Eu estava fazendo o papel de um anão. Tinha um homem grande, e perto do homem grande, eu com 7 anos, era anão mesmo, né? Eu tinha que discutir com aquele homem. E eu tinha que vencer aquele homem. Não que nem Davi querendo matar Golias. Eu tinha que vencer em palavras, com aquilo que eu decorei. E eu venci. E no final as mulheres todas bateram palma. Tinha só quase mulher. Não, tinha umas crianças também, né? Era festa à tarde, porque criança não podia fazer festa de noite. Ok, essa foi uma das cenas, coisa que me ligou mais ainda aos padres. E curioso foi esse padre, quando eu já estava com 10 anos, ele me falou, mas você não quer ir para o seminário? Você não quer ser religioso? Eu não sabia o que era isso. Religioso? Bem, religioso eu já era. Eu vivia mais dentro da igreja do que na minha casa, porque minha casa era ao lado da igreja. Não entendia. Mas ele falou, olha, você vai para o seminário Santo Afonso, você vai estudar, então passa lá na minha casa hoje e pegue o prospecto. Não sabia o que era isso. Eu fui lá, à tarde, peguei o prospecto. Cheguei em casa com aquele papel, 4 páginas, impresso, com fotos. Na frente a foto do seminário Santo Afonso. Eu gostei demais. Aquele casarão enorme, gostei muito. E entreguei para minha mãe. Minha mãe, à noite, depois que eu tinha dormido, entregou para o meu pai. Eu não sei se eles brigaram, o que falaram, não sei. No outro dia, meu pai pegou aquilo, entregou para minha irmã Tereza e falou, você vai até São Paulo, compra tudo que está escrito aí. Pelo jeito que ele falou, eu achei que ele não queria que eu fosse. Né? Mas a minha mãe queria, claro. A minha mãe foi aquela que sustentou-me na religião. Por quê? Porque desde os 7 anos, todo dia, 5 da manhã, ela me acordava e íamos para a igreja, era só atravessar a rua, porque eu era o coroinha da missa das 5h30. Uma vez eu cheguei a ganhar um prêmio, uma coisa de nada, um prêmiozinho, né? Por não ter perdido uma missa o ano todinho. Quer dizer, eu já estava quase virando padre, né, com 10 anos. Aceitei, sem saber se meu pai queria ou não, pelo jeito eu não queria. A minha irmã voltou de São Paulo com uma mala cheia e com essa mala eu fui para o seminário. Na saída, ai, que tristeza. As minhas irmãs estavam lá, todas adultas, quase todas casadas. A mamãe também estava. O papai, para dizer a verdade, não sei se ele estava. Eu acho que ele não quis chorar diante do menino. O menino ia embora. Ah, mas esqueci uma coisa. Na véspera, eu fui com a minha mãe enfeitar os altares. Minha mãe enfeitava toda quarta e sábado, enfeitava os altares da igreja. E eu ia com ela às vezes. Era eu que catava as flores, naquele tempo não tinha casa de vender flor, não. A gente tinha que pedir de quintal em quintal, pedir uma flor, ela ia lá, enfeitava o crucifixo da porta da igreja. Era a responsabilidade dela. Tanto que hoje, naquela igreja enorme, fantástica, que fez no ano passado 80 anos de existência, essa igreja, na porta da igreja, ao lado, quando se entra, tem um grande crucifixo que a minha mãe, por mais de 25 anos, colocou os vasinhos. Ah, e colocava também a toalhinha, uma toalhinha que ela fazia, de crochê, colocava debaixo do vaso. Coitada. Toda semana levavam embora a toalhinha dela. Ela fazia de novo. Não reclamava, fazia de novo e colocava lá. Bem, nesse crucifixo, se você entrar hoje lá, tem uma placa dizendo altar da família Pelaquim. Isso é um grande elogio, né?
não para mim, um grande elogio para minha mãe. Então, foi ela, através dela, que eu recebi a graça da vocação. E a senhora da minha vocação é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até que enfim falei o nome da igreja, hein? Hoje é santuário, santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você quer relacionar a minha pessoa com a arte? Então vamos lá. Eu acho que desde nascença eu escutava música. A minha irmã mais velha cantava muito, a mãe da Nelly. Depois a Nelly com o acordeão dela. Depois os cantos de igreja. Depois a vitrola. A minha irmã Teresa tinha uma vitrola enorme, daquela que tinha aquelas válvulas de vidro, que tocava CD de vinil, 78 rotações, e um rádio. E eu gostava de ligar aquele rádio. Então eu sabia de cor quase todas as músicas que saíam na época, sertanejo ou não. E no dia que eu fui para o seminário, aliás, na véspera do dia que eu fui para o seminário, a minha mãe foi para a igreja com as flores na mão e eu junto dela, para enfeitar o crucifixo. E lá arrumando os vasos, havia as outras senhoras, elas sabiam que eu gostava de cantar. Uma delas falou, canta para nós uma música de despedida. Uma música de despedida. Na hora me veio uma música que era da época. Eu tenho vontade de cantar, mas não sei se sai. Vamos ver? Adeus, 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 5 letras que choram num soluço de dor. Adeus, 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 é como o fim de uma estrada, cercando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água, ao sentir a grande mágoa de se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Depois dessa eu cantei outra que estava na moda, mas essa eu não vou cantar. É Índia. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, mas essa eu não vou cantar, apesar de que eu gostava demais dela. No outro dia, peguei o ônibus Cometa. Fazia nem um ano que a empresa Cometa começou a passar pela minha cidade. Novidade naquela época. As estradas eram todas de terra. A única estrada que estavam trabalhando, mas nem com asfalto era com cimento, era de Campinas a São Paulo. Imagina só, cada viagem que a gente fazia. E isso, de São João da Boa Vista até aqui em Aparecida, olha, de lá para cá, atualmente, com o carro correndo a 90, 100 por hora, eu passo em 4 horas e meia. Imagina naquela vez. Fomos até Campinas de ônibus, lá pegamos um carro, viemos para o seminário. Eu queria ser padre, ok. Aceitei o convite, eu fui. Seminário Santo Afonso. Cheguei na porta do seminário, estava quase escurecendo, era uma sexta-feira. Eu com o coração apertado, 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 querendo chorar. Mas um homenzinho, que ainda tinha calça curta, não podia chorar na frente dos outros. Então não chorei, mas levei um susto. Na porta do seminário apareceu um padre alto, magro, batina preta. Isso eu já conhecia. Batina preta não me assustou, mas a boca, coitado. Ele tinha tirado todos os dentes da boca, estava tratando, ia colocar dentadura. Ai, que coisa! Aí o padre que me levou falou, esse aqui agora vai ser o seu pai. Quase que eu estourei em choro. Que coisa horrorosa. Esse vai ser o meu pai? Eu não acreditava. Bem, à noite fui dormir. Aí sim, o travesseiro sufocou o meu primeiro choro. Chorei para valer. No outro dia, a mesma coisa. Só de noite, de dia eu não chorava. E assim foi, assim foi. Um dia eu acordei e falei, uai, que interessante, hoje eu não chorei.
contei na folhinha e vi, eu tinha chorado 23 dias, toda noite. Ninguém nunca me viu chorar. Não sei se depois alguém me viu chorar, mas eu acho que não. Bem, eu estava no seminário, ali eu estudei junto com os padres, vocês sabem, toda uma formação. Ali eu vivi muito tempo, ali eu cantava em teatro, eu participava de teatro, eu gostava até de escrever pecinhas. Eu decorava muita poesia. Um dia eu ganhei, um dia não, uma vez, o diretor inventou de fazer um concurso de poesias. Quem decorasse mais poesia, declamasse de uma vez, eu me ofereci, junto com outros. Eu declamei 28 poesias, sem parar. Coisa louca, né? Eu tinha memória, infelizmente agora não tenho mais. É pena. Mas a minha vida no seminário foi uma beleza, os melhores anos da minha vida. Eu saí do 4º ano de grupo, entrei na 1ª série, imagina só, pulando o preparatório. E o diretor que me fez exame, fez exame de português, mais ou menos, matemática, você é bom na matemática, quem sabe direitinho as 4... né? Bom, chegou no fim do ano, olha só que coisa, eu repeti de ano. Eu tinha pulado 2 anos, chegou no fim do ano, eu repeti. E sabe por que eu repeti? Bendita matemática. Daquele dia em diante que nunca mais gostei de matemática. Fui repetir, passei por causa da matemática, repeti por causa da matemática. Aí eu fui morar na Pedrinha, no bairro da Pedrinha, porque estavam começando ali uma escola, o seminário menor. O seminário Santo Afonso já estava com muita gente, abriram o seminário lá. Aí eu era repetente. Aí eu sabia tudo. Aí eu não precisava nem estudar, porque eu já tinha estudado. Bem, aí eu fiquei lá, um dos líderes, né? Fui o chefe de sacristão, fui o chefe da turma, fui o maestro que puxava canto na igreja. E quando tinha alguma coisa para fazer, o rego, que mandava água para a gente ter luz em casa, o rego entupiu. Era eu que ia lá junto com mais 3 repetentes. O fazendeiro deu banana. Era eu que ia lá, mas com mais 3 repetentes, buscar a banana. Assim passou o meu ano. Foi o melhor ano de férias da minha vida. Mas eu passei no fim do ano. E voltei para o Seminário Santo Afonso. E lá eu fui ajudante do maestro, fui cantor de coral. Uma vez o Dom Macedo, quando ele ficou bispo, ele recebeu, né, a sagração no santuário antigo, porque naquela época não havia seminário novo, nem estavam construindo ainda, preparando o terreno para começar a construção do seminário. Ok, ele foi sagrado bispo e o padre Viesse, que era o professor de música, fez uma música muito bonita, um Tedeu muito bonita, e um pedacinho do Tedeu era solo. E eu, com 13 anos, cantei o solo, né? Foi muito bonito. E todo mundo olhava para cima. Naquele tempo a gente cantava lá no coro. Todo coro ficava na parte que se chama coro. Assim começou a minha vida também artística. Depois, teatros, isso, aquilo. E a minha vida foi passando, mas é claro, estudando. Foram 9 anos que eu passei seminário menor, contando a Pedrinha. E depois fui para o noviciado, quer dizer, fui para Pindamonhangaba, fiz noviciado, onde a gente aprende melhor o que é ser redentorista. Fui para Tietê, passei mais 6 anos aprendendo filosofia, aprendendo teologia, até que em 1968 eu recebi a ordenação sacerdotal. Fiquei padre, lá em São João da Boa Vista, no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o bispo que me ordenou padre, hoje está para ser santo, Dom Tomás Vaqueiro. Olha, se eu for contar tudo que eu fiz em Aparecida, nós vamos longe. Eu começo dizendo que o meu primeiro trabalho como padre foi de ser professor e educador no Seminário Santo Afonso. Eu cheguei a ser responsável por 4 turmas de formandos. A cada 3 anos a gente formava aquela parte do estudo da época que se chamava de colegial. E terminado aquele período, vinha outra turma, assim, eu tive a alegria, inclusive, de paraninfar as 3 turmas que eu ajudei a formar.
Eu era professor de várias matérias. Eu fui professor de educação artística e eu tomava como centro da minha educação artística a música, né? Porque era a coisa que eu mais sabia, vamos dizer assim, a coisa que mais a arte que mais me atraía era a música. Baseado então na música, eu dei toda a formação artística, né? E lecionei até latim. Por 10 anos fui professor de latim. Fui professor, é claro, de formação religiosa, que era o mais importante. E assim se passaram 10 anos. 10 anos como professor. Depois eu quis trabalhar nas missões. Fiz um curso de 6 meses no Rio de Janeiro e depois fui para Santas Missões, de cidade em cidade, junto com os missionários. Um período muito gostoso também da minha vida, mas que eu vou dizer encurtar, porque vocês sabem muito bem, e muitos já sabem o que é uma missão redentorista, porque eu era padre, missionário, redentorista. E passei 3 anos. E quando eu estava nesse terceiro ano, eu estava pregando uma missão em Pouso Alegre. E aí recebemos uma notícia muito desagradável lá. Um padre, que era um dos diretores da Rádio Aparecida, tinha sofrido um acidente no caminho indo para o Paraná e faleceu. Padre Ítalo Zompero. E deveria ser substituído. E foi aí que eu fui convidado a ir para a Rádio Aparecida. Me perguntaram, você gostaria de trabalhar na Rádio Aparecida? Claro que eu gostaria, era a comunicação. A matéria principal para a qual eu estava preparado era a educação, a formação, a comunicação. E era comunicação auditiva, ainda não existia televisão. A televisão Aparecida não existia. Então, trabalhar no rádio. Eu ia substituir nada mais, nada menos do que, olha só, isso é um orgulho para mim, o padre Vítor Coelho de Almeida. Eu ia fazer aquele programa Encontro com os Senhores Romeiros, e de fato comecei a fazer esse encontro. Os outros 2 programas que o padre Vítor fazia, eu não fiz, que era Os Ponteiros Aponta para o Infinito e a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Esse outros padres. Padre Brandão foi quem fez. E ele faleceu agora nesse ano de 2021, neste mês, nesta semana. Eu senti muito, né? Rezamos muito por ele. E ele morreu com a idade de 94 anos. Bem, mas naquela época nós éramos os 3 diretores da Rádio Aparecida. Diretor-geral Padre César Moreira, ele diretor de programação religiosa e eu diretor de programação em geral. Criei um programa muito gostoso que muitos se lembram, Gente Pequena, e eu começava assim, gente pequena de todo o Brasil, e a criançadinha, bom dia, meia hora de programa, que chegou a fazer sucesso, né, durante os 7 anos que eu trabalhei na Rádio Aparecida. E ali também eu fazia o programa da oração da manhã, todo dia às 6 da manhã, ao vivo, às 6 da manhã estava eu lá fazendo a oração. E quando eu chegava lá no santuário, os trabalhadores falavam, padre, nós assistimos a sua oração da manhã todo dia antes de entrar para o trabalho. Para mim era uma alegria. E ia para o Brasil inteiro, é claro, né? A Rádio Aparecida era de ondas curtas e médias, e também já havia a FM. E aí, depois desses programas todos, sobrava tempo. Eu fazia também a radionovela, teatro-novela. Escrevia novela, eu fazia as novelas que a Tatá Íris de Castro Rosa, autora assim, muito capacitada, fazia. E era também a Íris de Castro Rosa, melhor, a Tatá, que produzia para nós o programa das crianças. Gente pequena de todo o Brasil. Então, aí eu participava, dirigia o rádio-teatro, curiosíssimo. E fazia teatros. À noite, como se eu não tivesse trabalhado muito durante o dia, à noite a gente inventava teatros. E fizemos grandes teatros. Sendo que o último que eu fiz
Foi tão bonito que pediram para levar para o Brasil inteiro. Eu falei, mas como que eu vou levar um teatro com um cenário enorme desse, com mais de 60 atores, levar também um instrumentista? Como que eu vou levar? Não tem condições. Apareceu, olha só que coincidência, quando nós estávamos fazendo o primeiro ensaio geral, apareceu um rapaz de Curitiba, Gil, chamava-se Gil, e ele assistiu o ensaio geral. Terminado o ensaio, ele falou, padre, posso dar uma ideia? Por que o senhor não transforma esse teatro em filme? Eu dei risada. Fazer filme, meu amigo, eu gosto demais de cinema, desde pequeno. Eu posso até posso dizer que eu sou formado em cinema, de tanto que eu li. Nós tínhamos até um círculo de cinema em Aparecida. Bom, mas fazer um filme não é muito dinheiro. Acabou que deu certo, né? Vocês sabem muito bem, O Milagre das Águas, que inclusive quem está filmando hoje esta nossa transmissão, vamos dizer assim, é a Mônica, que fazia parte do nosso filme, cantava. E foi muito bonito. A Mônica, depois, um dia, vocês podem entrevistá-la e ela vai falar sobre o filme. Também o Sebastião Cortez é outro que se entusiasma, um que continuou um amigo até hoje, grande amigo, Sebastião Cortez. Sebastião, um abraço para você, viu? Que Deus abençoe você. Não vou dizer que é tanta saudade, não, porque com aqueles 23 dias que eu chorei quando eu era pequeno, acabaram as lágrimas, e sem lágrima não tem choro. Então, não é saudade de choro, não, viu? Mas se eu ouvisse você, eu ia ficar feliz. A gente tem certos orgulhos que a gente gosta de falar, e eu acho que não é pecado, não, né? Um orgulho são, por exemplo, o filme Milagre das Águas, como eu contei, passou, só na cidade de São Paulo, passou em 8 cinemas simultaneamente. Foi lançado em 8 cinemas simultaneamente. Apareceu na revista Veja, uma página inteira. Nossa, aquilo lá para mim foi um orgulho. E com essa de orgulho para cá e orgulho para lá, um dia almoçando com o senhor bispo na casa dele na fazenda, ao lado do nosso então provincial padre Carlos da Silva, o bispo era Dom Geraldo. O Dom Geraldo perguntou, por que você não vai estudar cinema, já que você fez tão bem? Vai para a Itália. Eu falei, se eu pudesse ir. Aí o padre Silva, que estava ao meu lado, falou, olha, se você quiser, você pode estudar comunicação lá. Olha, saí daquele almoço muito feliz, vocês podem imaginar. Está vendo como pequenos orgulhos a gente pode ter na vida? E aconteceu que eu fui. Mas antes disso, eu esperei um bocado de tempo, já que pensava em ir, sem dúvida nenhuma, mas não tinha condições. O que eu ia fazer? O que eu ia estudar? Bom, mas eu não podia ir também. Depois que faleceu a minha mãe, eu comecei a pensar. Eu não ia deixar minha mãe no Brasil, ia sair. Ela era velhinha. Depois o meu papai ficou velhinho. Cheguei a morar com ele uns meses para ajudá-lo e tal. Também não podia ir deixá-lo aqui. Ele também faleceu. Aí eu estava, por assim dizer, desimpedido. E fui. Logo ele morreu em maio. Em agosto eu já estava na Itália. Fui estudar comunicação. E lá, por coincidência talvez, como eu conhecia a rádio, eu fui visitar a Rádio Vaticano. Queria saber como que era, curiosidade. E cheguei lá e o diretor da rádio na época, um padre jesuíta, conversando comigo, já conhecia minhas músicas e tal, sabia que eu tinha sido diretor da Rádio Aparecida, diretor de produção, e me convidou. Ele falou, olha, eu estou cansado de ficar aqui. Você não gostaria de assumir a Rádio Vaticano? Assim, na parte de programação do programa brasileiro, é claro, né? Não diretor-geral, mas do programa brasileiro. Eu pensei um pouquinho, no dia seguinte já estava concordando, telefonei para o meu superior, telefonei nada naquele tempo, para telefonar era muito difícil. Escrevi uma carta para o meu provincial, uma carta que naquele tempo levava um mês para chegar no Brasil, e chegou. E eu tive a resposta depois, um mês depois novamente, né? Ele concordou em que eu assumisse a Rádio Vaticano. Ok. E começou. Foi uma sensação muito grande.
bem diferente a programação, trabalhei com muito gosto. Cheguei a levar para lá até grandes amigos, como é o caso do Silvonei José, que eu tinha levado para a Rádio Aparecida, e que depois, a convite meu, ele também foi trabalhar na Rádio Vaticano, e hoje está lá há quase 33 anos, e assumiu a direção do programa brasileiro no meu lugar. Eu fiz 2 estágios na Rádio Vaticano. Fiquei a primeira vez ia ficar 3 anos, acabei ficando 4, e vim para o Brasil, fechei lá o contrato que eu tinha com o Vaticano, mas passado alguns meses o diretor da Rádio Vaticano telefonou dizendo que estava precisando mesmo de mim lá de novo, não tinha encontrado outro no meu lugar e tal, eu fui. E passei mais 8 anos lá. E depois que eu saí, o Silvonei José assumiu o programa e está lá até hoje. Silvonei, se um dia você escutar isso aqui, você fique sabendo, você foi um dos maiores amigos meu, viu? Com toda certeza, um dos maiores amigos meu. E tenho, se eu posso te falar em saudade, tenho saudade dos anos que trabalhamos juntos aí. E foram longos anos. Que Deus abençoe você, a sua esposa. Eu fiz o casamento do Silvonei lá no Líbano, ele que se casou com uma libanesa. Fiz o batizado da filha dele na capela de Nossa Senhora Aparecida, na igreja onde eu morava em Roma, igreja de São Joaquim. Silvonei, Deus abençoe o seu trabalho aí. E então, passei, além disso, depois dos 8 anos, como eu falei, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar no Seminário do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E ali fiz muitas coisas, fiz vários CDs musicais, não vou falar quanto, mas só no ano 2000 eu fiz vários CDs, no ano 2000, tanto para músicas que eu fazia normais, como também para aquele Natal em Família lá de Goiás, que é dos Redentoristas. Fiz 4 CDs só para eles, um infantil que ficou uma maravilha. Bem, e assim foi. Mas depois, morando lá no último ano, aliás, depois que eu vim para cá, depois dos 8 anos que eu morei lá, voltei novamente, mas aí a trabalho da Rádio Aparecida. Porque depois que eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil, foi que nós fundamos a Rádio Aparecida. E as primeiras programações eu tive a alegria de tomar parte. Era o Padre César, eu, o Padre Pedro Cunha de Lorena, e nós 3 é que montamos as primeiras programações. Eu tive a alegria de escrever vários programas, desde a oração da manhã, depois também Terra da Padroeira, coisa que saiu da minha cabeça, e os primeiros programas eu produzi, dirigi, criei, vou dizer assim, o locutor que está ali até hoje, né? Kleber, para você também, viu? Meu abraço, que Deus abençoe. Nossa Senhora Aparecida abençoe você. Aí aconteceu o seguinte, o Papa Bento XVI viria ao Brasil, então era necessário preparar. Olha, o Padre Darcy, que foi meu aluno quando tinha 14 anos, Padre Darcy que depois ficou provincial, ficou reitor, provincial não, desculpe, reitor do santuário, administrador do santuário e agora é bispo, foi meu aluno. Ô, Padre Darcy, um abraço para você também, que Deus abençoe o seu trabalho aí longe de nós. Bem, ele na época morava em Roma, ele era o reitor da Casa Generalíssima em Roma. E ele falou, Padre Pelaquim, por que você não vem para cá, para Roma? Você conhece tudo aqui, você conhece todo o Vaticano, né? Você tinha carta branca para entrar no Vaticano e tal. Com você aqui nós iríamos fazer um belo programa preparando a viagem do Papa para o Brasil. E foi assim que eu fui para Roma novamente. Passei 8 meses lá. 3 meses para preparar a viagem do Papa, com programas de lá, e nós mandávamos diretamente pela antenas da Rádio Vaticano. Nós éramos os únicos no mundo que tínhamos essa possibilidade, ao vivo, né? Fazíamos a programação. E durou pouco tempo, né? 6 meses,
3 meses antes do Papa vir, 3 meses depois, para a gente sentir o eco da viagem do Papa, e depois eu passei um mês lá, folgando, né? Passeando um pouco. Assim foi a minha vida fora do Brasil. Eu me esqueci de falar uma coisa antes, logo depois que eu voltei para o Brasil, em 2000, no ano 2001, vim para o Santuário de Aparecida. E aqui o padre Darcy também, que era o administrador, estava querendo fundar, aliás, me pediu para dirigir o coral de Aparecida. Eu falei, padre, dirigir o coral, não estou muito animado, mas se for para começar do zero, eu aceito. O que é começar do zero? Começar do zero é começar a ensinar música para as crianças. Música, depois que eles aprendem música e sabem cantar, tem impostação vocal, tudo, aí um dia vai participar do coral de Aparecida. Ele falou, não, assim não vai dar, é muito difícil, vai ser muito custoso. Eu morava em São João da Boa Vista nesse período. Aí ele me telefonou um dia e falou assim, Padre Pelaquim, pode vir para cá, venha morar conosco. Eu achei um jeito. E o jeito foi que 3 músicos, 2 da aeronáutica e outro que tinha sido aluno junto comigo no conservatório musical, resolveram, ou estavam pensando em formar uma pequena orquestra para tocar nas festas de Nossa Senhora Aparecida. Quem sabe vocês dois, você junto com eles, faziam o que você estava querendo. Vim para cá e, graças a Deus, aconteceu o que eu não tinha pensado muito antes na minha vida. O pensa. Você sabe o que é pensa? Divide comigo. P-E-M-S-A. Pensa. Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida. No começo era Pequenos Músicos do Santuário Nacional de Aparecida. E passou a ser o Pensa, muito conhecido. E chegou a ser uma grande orquestra com muita gente. Nós temos cada ano mais de 600 inscrições de alunos, coisa impressionante. Pena que a pandemia, nesses 2 anos, está atrapalhando muito, mas foi um sucesso. Fizemos DVDs incríveis, executando músicas clássicas e dificílimas. Eu dou parabéns ao maestro Lobato, o maestro Ismael e o maestro Júlio César. Amigos, não há jeito de esquecer vocês. Se não fossem vocês, o Pensa não existiria. Meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe e que vocês continuem louvando a Deus através da música. Então, o tempo passou, eu estou ficando velho, estou filmando sentado porque caminhar muito, e olha que eu falei muito, eu não iria aguentar ficar em pé o tempo todo. Eu estou morando numa casa que é uma fazendinha, linda, 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 que vocês já viram tudo pelo drone. O drone já mostrou para vocês aonde eu estou morando, uma fazendinha muito gostosa. E aqui nesta fazendinha, atualmente, moram só padres e irmãos redentoristas, idosos e alguns doentes. E nós estamos aqui já assim há algum tempo, eu estou aqui já há 6 anos. E no momento, com a graça de Deus, estou na direção, modo de dizer, porque não é casa de alunos, né? Mas estou como superior dessa casa. E estou muito feliz, são muitos padres que aqui vivem conosco e irmãos. Nós temos o padre padre Antônio Pacheco, que é o mais idoso, já está com 83 anos, padre Luiz Marques com 80 anos, o irmão Clementino também com quase 80 anos, eu também, né? E depois temos o padre José Marques, temos o padre Sebastião Reis, que também já tem 70 anos, o irmão Amaral, que já tem 70 anos também, o irmão
Malaquias, com 68 anos, quer dizer todos idosos, mas na graça de Deus, todos vivendo muito bem. A casa, como vocês viram, é antiga, está para passar por uma grande reforma, porque aqui nós queremos receber muitos outros irmãos nossos, principalmente aqueles idosos que moram atualmente no Santuário de Aparecida e que provavelmente irão morar aqui depois da reforma. Que Deus nos abençoe e que eu viva ainda feliz muitos anos nessa casa, junto com os meus irmãos, os padres e irmãos redentoristas, que eu conheço, posso dizer, desde que me conheço por gente. Por isso eu digo, eu nasci redentorista. Não vou dizer que nasci padre, isso é impossível, mas redentorista eu posso dizer, eu nasci redentorista, graças à minha mãe. Graças aos padres que lá viviam naquele ano da minha infância. Deus seja louvado por todos que entraram na minha vida. E são muitos, muitos, muitos. No momento estou fazendo um programa na televisão que se chama Contos e Cantos. Eu executo ou canto uma música, ou alguém canta uma música minha, mas antes de se ouvir a música, eu conto como nasceu aquela música. Faço uma espécie de conto em torno da música. Cantando e louvando a Deus, eu quero continuar vivendo. Deus seja louvado por tudo de bom que Ele me deu. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que me dá as inspirações, coisas incríveis que nem eu posso acreditar. E que Jesus, o Santíssimo Redentor, congregação do Santíssimo Redentor, eu pertenço, né? Então, Jesus, o Santíssimo Redentor, abençoe a mim, os colegas que estão morando comigo e vocês que estão fazendo esse trabalho maravilhoso.